Olá, gente. Gente, o o vídeo que eu postei, o vídeo anterior que eu postei foi no dia 14 de julho. Hoje é dia 22 de julho, gente. Julho. Hoje eu vou falar sobre histórias antigas que nunca foram esquecidas. A primeira vai ser a mais antiga. Vou começar pela mais antiga e pela e vou terminar pela e vou terminar pelas histórias menos antigas. Vou começar pela história mais antigas, que essa daí é clássica, todo mundo conhece. A história dos dinossauros. Gente, antes dos humanos existirem, houve os dinossauros. E os dinossauros eles foram para a Terra foi criada. Os dinossauros ficaram, eu não sei quantos, acho que foi bilhões ou trilhões de anos, sei lá. Depois de bilhões, depois de muitos anos, muitas décadas e muitos séculos, caiu um meteoro na Terra e matou os dinossauros. Teve um dia e apenas e depois as aves nasceram. Teve um dia que eu perguntei pro meu professor teve um dia que eu perguntei pro meu professor assim: professor, como que nós vivemos na Terra se há muito tempo atrás caiu um meteoro na Terra? Ele me explicou que foi por causa das aves, porque as aves são descendentes dos dinossauros. Ele me explicou isso. Eu acho que as aves nasceram após o meteoro cair na Terra, mas começou antes dos humanos. Eu acho, não tenho a certeza. Para vocês terem a certeza, vocês vão ter que pesquisar no Google, ou no Gemini, ou no ChatGPT, ou em outra inteligência artificial que vocês conhecem. Só conheço três inteligências artificiais, que é o ChatGPT, não, o Google foi a primeira que eu conheci, depois o ChatGPT e depois o Gemini. Mas agora vamos voltar ao assunto de histórias antigas. Gente, a segunda história vai ser a evolução dos macacos. Essa daí vocês conhecem. Conhecem, gente. É uma história assim. Os humanos evoluíram dos macacos, depois quando os macacos se tornaram humanos, eles evoluíram de várias espécies e depois chegou para a gente se tornar, e depois até se tornarem o Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens foi antes, depois que surgiu o Homo sapiens sapiens. A história, agora eu vou contar a história para vocês, que é a história de Moisés. Gente, e falar em Moisés era judeu. A maioria dos meus parentes por parte de pai são judeus, gente. Gente, é por isso que eu decidi contar essas histórias. Eu não sou judeu, eu não tenho religião. Não, eu não tenho religião. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito nas histórias na Bíblia, mas nem todas, só algumas, nem todas.
Gente, a história de Moisés começou lá quando o faraó deu uma ordem cruel aos oficiais que eles tinham que matar todos os bebês hebreus que fossem que o sexo biológico fosse masculino. E depois a mãe de Moisés, quando Moisés no 6, colocou no rio. Depois a filha do faraó, que eu sei lá qual era o nome dela, adotou Moisés. Depois, quando Moisés ficou adulto, ele saiu do Egito, se casou, teve filhos. Ele saiu do Egito, eu sei para o local onde Moisés foi para Midian, onde Moisés foi, mas eu não sei em que país Midian fica. Só sei que quando Moisés saiu do Egito, ele foi para Midian. Depois Deus mandou Moisés voltar para o Egito e depois Moisés voltou para o Egito para libertar o povo, e o faraó se recusou, e veio 10 pragas. A primeira praga foi a água que virou sangue, a segunda foi a praga das rãs, a terceira foi a dos piolhos, a quarta foi a das moscas, a quinta foi a morte dos animais, que os animais ficaram doentes, dos animais egípcios ficaram doentes, morreram. A terceira foi a úlceras, que eu duvido muito que nessa praga, e é muito que a maioria dos egípcios sobreviveram. É muito provável que nessa praga a maioria dos egípcios morreram e a minoria dos egípcios sobreviveram. O faraó, eu sei que ele sobreviveu. Depois veio a praga da chuva de pedras, depois a dos gafanhotos, depois a da escuridão e depois a da morte dos primogênitos. Depois disso, quando o filho primogênito do faraó morreu, o faraó finalmente deixou os hebreus irem embora. E para quem não sabe, o faraó de Êxodo também teve outros filhos, mas na última praga, apenas o filho primogênito do faraó que morreu. Os outros continuaram vivos. E depois Moisés levou o povo para o Mar Vermelho e abriu o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho e depois fechou o Mar Vermelho. E depois, quando os hebreus chegaram no Monte Sinai, eles construíram um bezerro de ouro e adoraram. E Moisés ficou furioso e destruiu o bezerro de ouro. E anos depois, quando Moisés ficou idoso, eu não sei a idade onde Moisés a idade que Moisés viveu, ele deve ter vivido uns 80, 90 ou 100 ou 70, sei lá, eu não sei exatamente a idade que ele viveu. Depois, quando Moisés morreu. Agora a história que é antiga, que hoje em dia ninguém se esqueceu, que é a história de Jesus Cristo. A começar, primeiro foi quando a Maria ficou grávida. A história começa quando a Maria engravida, e depois nasce Jesus. Depois Jesus cresce, depois Jesus prega a palavra de Deus, que dizem lá depois Jesus é batizado, depois Jesus faz seus milagres, e depois Jesus é acusado e é crucificado, é escoteado, depois eles colocam
Depois eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e obrigaram Jesus a carregar a cruz lá ferida. Depois colocaram Jesus na cruz, levantaram a cruz, depois Jesus morreu. Gente, eu não acredito, eu não vou citar a parte onde Jesus ressuscitou, porque eu não acredito que Jesus ressuscitou. Para mim, Jesus está morto. Se você acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus ainda está vivo, eu respeito a sua crença, mas para mim, Jesus já morreu. Jesus está morto lá, está morto. Para mim, Jesus morreu, já morreu na cruz. Para mim, Jesus está morto, descansando no túmulo dele. Gente, agora eu vou falar a história que é o Titanic, gente. O Titanic. Eu duvido que alguém que está assistindo esse vídeo agora não conheça a história do Titanic. Essa história ficou famosa. Tudo começa quando o criador do Titanic, eu não sei qual é o nome dele, constrói o Titanic. Tem a ideia de um barco que não afunda. Depois ele constrói um barco gigantesco, deve ter demorado semanas ou meses. Eu não sei quando, deve ter demorado meses ou até anos, eu não sei quanto tempo demorou para construir o Titanic. E depois o Titanic, depois ele achava que o Titanic não afundaria. E depois ele disse uma besteira que não devia ter feito. Ele disse essa frase: nem mesmo Deus afunda meu navio. Eu acho que essa teoria é verdade, porque o Titanic afundou, porque depois do Titanic afundar não foi construído um outro Titanic. Depois o Titanic foi, eu sei para onde o Titanic ia para Nova York. E dias depois quando ficou a noite, dias depois, o Titanic bateu no iceberg e partiu ao meio. E as pessoas que estavam lá no Titanic morreram afogadas. Algumas morreram afogadas, algumas pessoas morreram afogadas que estavam no Titanic, outras morreram de queda porque caíram na hora que o Titanic partiu ao meio. E eu também sei que algumas pessoas sobreviveram ao Titanic. Eu não sei quantas morreram, quantas pessoas sobreviveram. Eu só sei que no dia que o Titanic bateu no iceberg e partiu ao meio, teve algumas pessoas que sobreviveram e algumas pessoas que infelizmente morreram. Eu não sei quantas pessoas sobreviveram ao Titanic e nem sei quantas pessoas sobreviveram e nem sei quantas pessoas morreram ao Titanic. Agora vou cantar, e por último vai ser a história eu vou pensar, do Albert Einstein. Gente, o Albert Einstein, eu não sei onde ele nasceu. Ele era um homem muito inteligente, ele tirava 10 na escola e quando ele cresceu ele ficou. E também quando o Albert Einstein morreu, um cientista tirou o cérebro do Albert Einstein para estudar o cérebro do Albert Einstein. Quando o Albert Einstein ele era vivo, ele era inteligente, ele era uma pessoa. Ele era o homem mais inteligente do mundo.
Tchau, gente.